galera, e aí, beleza com vocês? Eu sou o PH e hoje a gente vai trazer aqui pra vocês um videozinho com novidades a respeito do novo Resident Evil 8 que tem saído aí na internet. Mas antes, né, só a gente fazer aquela perguntinha, né? E aí, como é que tá o isolamento de vocês? Tá tudo de boa? Afinal, né, se isolamento fosse bom, se chamaria Isola House. Bom, galera, sem mais piadas ruins, então, antes da gente esquecer, aproveita, fortalece o canal, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e aproveita, segue a gente também nas redes. E bom, agora sem mais delongas, vamos direto para o que interessa. Vocês já jogaram também o Resident Evil 3? Aí eu falo do remake, o que vocês acharam? Eu sei que tá bem, né, dividido as críticas, assim, eu e depois a gente já tá até elaborando um vídeo. E assim que estiver pronto a gente libera aí pra vocês. Mas agora, né, vamos falar direto aí do Resident Evil 8, porque eu já enrolei bastante. Vocês por acaso se lembram do Dusk Golem? Também conhecido aí como a Aesthetic Gamer. Que ele já é um insider, né, bem conhecido. Porque ele sempre vaza alguma coisa, assim, sobretudo da franquia Resident Evil, e normalmente ele sempre acerta. Ele, inclusive, foi quem soltou a notícia falando, né, do Resident Evil 3 Remake, que ele estaria sendo produzido e que em breve seria anunciado. E dito e feito, aí alguns dias depois foi quando a Capcom soltou o trailer mesmo mostrando o jogo. E ao que tudo indica, o Resident Evil 8 ele vai seguir na mesma pegada do Resident Evil 7. Ele vai ser um jogo em primeira pessoa e contará com o Ethan, e alguns locais mencionam também, né, que com o Chris como protagonistas. Só acho que podiam ter dado, né, um descanso aí pro Ethan, né, baseado em tudo que aconteceu no 7, mas tá valendo. E essa parte assim, se realmente vai ser com o Ethan como protagonista e com o Chris, fica meio nebuloso, assim, que a gente não sabe como isso vai funcionar. Se vai ser metade da campanha com um, metade com outro, ou se por ser rumor, se não vai ser com nenhum dos dois, vai ser um outro personagem. A gente vai ter que esperar, né, pra saber. E quanto ao enredo do jogo, ele vai ter um enredo focado em horror psicológico, contando com alucinações, insanidade, ocultismo, bruxas e lobisomens. E não, você não ouviu errado, eu disse mesmo, bruxas e lobisomens. What? Mas já eu explico isso aí. E segundo ele, né, falo do Dusk Golem, inicialmente esse Resident Evil ele seria lançado em 2021 e ele não seria Resident Evil 8, ele seria Resident Evil Revelations 3. Só que de acordo, né, com os testes internos que eles fizeram, feedback de quem testou, feedback também do pessoal lá de dentro, eles acabaram optando por promover o jogo para um jogo numerado, mesmo com todas as diferenças que ele teria, e eles prometeram que ele não perderá assim os elementos da franquia. Então é como eles promoveram para um jogo numerado, aí ele seria o Resident Evil 8. Porém, também tem uma controvérsia quanto a esses rumores, porque tem locais que indicam sim esses tais lobisomens, porque segundo o Dusk Golem a ideia era substituir os zumbis que a gente já tem atualmente por lobisomens. Tipo, essa ideia ela é real, ela existe ou existiu, só que segundo ele ela já está um pouco desatualizada, então eles já podem ter mudado isso. E também os inimigos eles provavelmente vão incomodar os fãs mais puristas da franquia, já que vai ser algo bem diferente do mostrado até agora. E as informações não param também. E os rumores também indicam que o subtítulo do jogo será Village, ou seja, Resident Evil 8 Village. E ele se passará na Europa e teremos castelos, locais com neve. E claro, assim como todo Resident Evil, ele terá o seu próprio tipo de Nemesis.
E esses novos rumores reforçam o fato de que as bruxas podem ser um novo tipo de inimigo. Aí vocês devem se perguntar, bruxa? Como assim bruxa? Tipo, what the fuck is this? Segundo o site, né? Elas operariam assim com insetos, de maneira parecida com a Margaret Baker, lá do Resident Evil 7. E assombraria o jogador até mesmo após você derrotar ela. E ela seria uma inimiga feminina persistente na franquia. E bom galera, e o site que eu mencionei pra vocês é o Really on Horror. Ele publicou também um relatório detalhado contando com algumas informações sobre esse vazamento do Resident Evil 8. A maioria desses detalhes descritos nesse relatório já são detalhes que já foram revelados antes, né? Só que temos alguns detalhes novos. Os revelados antes são todos esses que eu já falei, do Ethan, do Chris e tudo mais. Agora vamos para esses detalhes novos. Essas criaturas, os lobisomens, vamos colocar isso entre aspas, seriam criaturas parecidas com lobos, relatadas também em vazamentos anteriores, descritas como algo parecido com homens-feras, e atacam com garras enormes. E segundo esse site, existe uma sequência de escape em que algumas versões da demo, olhem bem, algumas versões da demo, você não tem acesso a uma arma e é forçado apenas a reservá-la por segurança ou tentar esquivar delas. No caso, me refiro a esquivar das criaturas, né? É que do jeito que o site falou, dava a entender que você esquivaria das armas, mas ok. E em outras versões da demo, você tem uma pistola, mas ela é completamente ineficaz contra esse tipo de criatura. Aí você também acaba sendo forçado a correr ou se esconder. Eles mencionam também que você acaba tropeçando em uma espingarda e é capaz de bloquear uma porta para diminuir a velocidade dos inimigos. Eles mencionam também, né, que a espingarda ela é muito mais eficaz do que a pistola. Tipo assim, por que será, né? E em algumas versões da demonstração acontece o seguinte, acho que vocês vão lembrar dessa cena. O sino toca e os homens-fera desaparecem, enquanto outros são chamados por algo ou alguém assim invisível. E esse relatório também indica que a Resident Evil 8 ela é, né, assim, fortemente inspirada no Resident Evil 4 e no Resident Evil 3.5. Para quem não sabe, o 3.5 existe a demo dele na internet. Ele foi, digamos assim, a fase de pré-produção do Resident Evil 4. Só que, né, não levaram adiante e foi descartada essa ideia. Mas aí é um assunto para um outro vídeo, né? Eles mencionam também que o jogo ele tem um grande foco no sobrenatural e essa será a partida do resto da série. O relatório também confirma que existem duas versões diferentes dessa demo. Só que, claro, por se tratar de rumor, não menciona quando ela será liberada. Então, aí agora pra gente só resta a gente aguardar mesmo para novas informações ou talvez novos rumores. Isso até que saiam as informações concretas e definitivas sobre o jogo, falando realmente sobre o lançamento de uma Resident Evil 8. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente fica aqui na torcida, fica fazendo aí nossas apostas do que vai ter, o que não vai ter no jogo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante aí desse vídeo de rumores, tenham gostado dessas informações. E um forte abraço e até a próxima.